Olá, pessoal. Nós estamos aqui retomando os nossos vídeos de cálculo 1, já agora na parte 2. Tá? É, a parte 2 é a parte de derivadas e a parte 3 é a parte de integrais. Então, olha só, nós vamos começar hoje estudando um conjunto de ideias em volta da regra geral de derivação e da tabela de derivadas, que é obtida justamente a partir dessa regra geral de derivação. Então, vamos lá. Então, olha só. Eu desenho um gráfico aqui, o eixo x, o eixo y, criei uma função aqui, que é essa curva, tá? E passei aqui uma reta pelos pontos P e Q, uma reta secante a essa curva. Essa reta secante, ela tem aqui um ângulo, que eu posso chamar de θ, de alfa, do que você quiser. E essa reta secante, ela cria, ou seja, ela, ao cortar os pontos P e Q, ela cria um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, né, vai nos permitir calcular a tangente desse ângulozinho aqui. Ó. Então, deixa eu ver se eu pego Deixa eu ver se eu pego aqui eu ia pegar o lápis, mas o lápis tá difícil de pegar. Deixa eu ver se eu pego aqui. Opa, peguei, vou pegar o lápis. Não peguei. Mas tudo bem, deixa para lá o lápis. Então, olha só. Eu vou fazer com a mãozinha mesmo aqui, tranquilo. Então, olha só. Eu vou escrever, né, além dessa reta secante, eu vou ressaltar os pontos x1 e y1, relativo ao ponto Q, eu chamei de Q, e o ponto x2 e y2, ou f de x2, naturalmente, aqui seria f de x1, f de x2, tanto faz. Um ponto P que tem as coordenadas x2 e y2. E aí eu vejo o seguinte, que entre x1 e x2 há uma variação no eixo x que eu vou chamar de ΔX. Eu fiz aqui, naturalmente eu poderia fazer a mesma coisa com o ponto P2, com o ponto P3, com o ponto P4, e não poderia fazer com Q, né, se eu passo, ou seja, aqui eu passo uma reta tangente, mas como a reta só toca num ponto, a reta T não forma o tal do triangulinho. Olha o triângulo aqui, ó, o triângulo retângulo que está sendo formado. Olha o outro triângulo retângulo. Então, todos esses pontos de retas secantes formam o triângulo. Em todos eles, eu poderia fazer que ΔX, a variação no eixo x, é x2 menos x1, o maior menos o menor. Portanto, eu poderia até mesmo reescrever x2 como x1 mais ΔX. E aí eu começo aqui a relembrar algumas questões. A tangente θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de θ, cateto oposto, é essa variação. É o y2 menos y1. E o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, é o x2 menos x1. Está aqui escrito. Então, a tangente de θ para a reta S seria isso aqui. Ou ainda, como y2 pode ser reescrito, reescrever, lembra do verbo que eu tanto fixo? Eu posso reescrever como f de x2 e o y1 eu posso reescrever como f de x1. x2 menos x1 eu já nomeei como a variação de x, o ΔX. Então, olha o que eu vou fazer. Em vez de escrever assim, eu vou tentar reduzir o número de variáveis nessa expressão. Então, eu vou reescrever o f de x2. Ora, quem é x2? x1 mais ΔX. Então, o argumento da função desse pedaço da lei de correspondência relativo ao x2, eu vou reescrever como f de x1 vezes ΔX. Então, a tangente de θ está sendo calculada aqui com praticamente dois valores. O x1, está aqui, aqui e aqui, e o ΔX. Essa tangente de θ, ela também é chamada de m ou de coeficiente angular. É o m de θ, tá? O coeficiente angular de θ. O caso acima calcula a tangente de θ para retas secantes, tá? AF. Então, é o caso aqui, ó, a reta é secante, ela corta em dois pontos. E aqui o meu problema fundamental vai ser bolar um jeito de calcular esse mesmo coeficiente angular, que é calculado facilmente com o triângulo retângulo, para a reta tangente, que só toca num ponto. Então, é por isso que o ponto P, eu fiz o ponto P, que poderia chamar de P, o P1, se deslocar ao longo do gráfico da função, ficando cada vez ele mais perto do ponto Q.
vocês observam o seguinte, no ponto P, o meu ΔX é desse tamanho. No ponto P2, o ΔX vai diminuindo, no P3 diminui também, no P4 diminui também. Se eu pegasse pontos aqui muito próximos, esse ΔX, cada vez mais que o ponto P se aproximasse do Q, o ΔX tenderia a zero. Vamos observar agora o ΔY, que é Y2 menos Y1. Mesmo que no primeiro momento esse ΔX venha até a crescer, porque aquele cresceu, aquele ainda está mais ou menos do mesmo tamanho do outro, à medida que ΔX se aproxima, ou seja, esse ΔX tende a zero, ou o X2 se aproxima do X1, inexoravelmente, o ΔY também vai cair, também vai ficando cada vez menor, olha aqui, ó, cada vez menor. E ele também vai tender a zero. Então, à medida que o X2 se aproxima do X1, ou ΔX tende a zero, mesmo o ΔY crescendo no primeiro momento, ele também vai acabar se aproximando de zero. Essa alturinha, que é o cateto oposto, relativo ao ângulo, vai diminuindo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o coeficiente angular de uma reta tangente no ponto Q por aproximação, fazendo P se aproximar de Q. Qual é a precisão que eu vou ter? Bem, se eu calcular pelo P4, o meu erro vai ser grande. Pelo P3, maior ainda. Mas se eu pegar um ponto tendendo a Q, ou seja, próximo de Q, muito próximo de Q, o que vai acontecer? Vai acontecer que o erro vai ser insignificante para o meu produto. Ah, mas nesse produto o erro não é insignificante. Eu faço tender mais. A tendência pode estar ali, o P próximo do Q, 0,01. Ou pode estar 0,000000000, quanto 0,1 eu quiser. Então, com isso, sempre será possível, contanto que a função seja contínua nesse intervalo, eu fazer uma aproximação do coeficiente angular da tangente através desse mecanismo, que é você criar um triangulinho pela reta secante e fazer com que esse triângulo aqui, que aqui é grande, olha, aqui ele é grande, aqui ele é grande, aqui ele vai ser muito pequenininho. Eu chamo de um triangulinho, ou praticamente um quase não triângulo. Imagine uma coisa que você tem que usar o maior supermicroscópio do mundo, mas está lá, é um triangulinho que, em termos de desenho, não consegue ser representado, mas em termos de intelecto, consegue, em termos cognitivos. Então, o caso acima calculou a tangente de θ para retas secantes. Ocorre a necessidade de termos um triângulo retângulo para poder fazer os cálculos. No caso da reta T, a tangente, não temos o referido triângulo, mas podemos imaginar um pequenininho próximo. Porém, se fizermos P tendendo aqui, pelos pontos P2, P3, então eu vou me aproximando o quanto eu queira, ficaríamos com um minúsculo triângulo e teríamos assim ΔX tendendo a zero. Então, nesse caso, eu pego essa expressão aqui, que tem só duas variáveis, o x1 e o ΔX, como variáveis independentes, a tangente de θ, que é uma outra, depende desses valores, né? É a variável dependente, ele vai ser calculado de uma outra forma, através desse limite, o limite de ΔX tendendo a zero, de f de x2 menos f de x1, que nada mais é que o ΔY, que também nós já vimos que vai acabar tendendo a zero. Então, isso aqui é quase que vai ficar uma indeterminação, 0 sobre 0, mas sempre a gente vai dar um jeito de levantar essa indeterminação, se for o caso. E aí eu reescrevo o x2 como x1 mais ΔX, e esse limite aqui vai representar a tangente de θ, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo, formado por uma reta tangente que passa só em um ponto. Então, esse limite vai ser a regra geral de derivação. Então, nós vamos ver daqui a pouco uma tabela, como é que eu faço, ou seja, qual fica a regra se for o caso do seno, qual fica a regra se for o caso de um polinômio, qual fica a regra se for o caso de um logaritmo, como fica a regra no caso exponencial. Na verdade, existem aí uma pleiade, um grupo enorme de derivadas, mas a gente vai dar as 20 principais para vocês, 20, 21, como queiram contar, vocês vão ver por quê. Mas vamos evitar algumas derivadas que encheriam a cabeça de vocês e impediriam que vocês rapidamente memorizassem aquelas que são
esmagadoramente utilizadas, né, em cursos de física, cursos de estatística, cursos de engenharia, por ciência da computação, engenharia da computação e outros cursos mais que existem com base em matemática. Então, os principais. Aqueles que nós não... Por exemplo, eu não vou dar aqui seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, porque se o aluno precisar, ele vai lá, pega a fórmula e faz. Tá? E o curso não comporta, curso de 6 tempos, mesmo de 8, que você tenha tanta extensão e o tempo de 4 meses de aula, vamos botar assim, é muito pequeno para que o aluno fixe 40 regras, 20 regras, a gente já vai fazer milagre. De 3 dias a 2 semanas, o aluno vai estar craque. Ele geralmente demora 3 dias, alguns com mais dificuldade, 1 semana, e os que têm muita dificuldade, às vezes até 2 semanas. À medida que vão fazendo os exercícios, essas dificuldades de memorização, de uso das regras de derivação, elas vão diminuindo bem. Aí está aqui a regra geral de derivação, é daqui que é deduzido todas as fórmulas que vão aparecer na tabela, e a gente também poderia descrever, já que eu sei que isso aqui nada mais é do que a variação de y, tangente θ é o limite Δx tendendo a zero, Δy, que vai ser empurrada pelo Δx também tender a zero, e o Δx tendendo a zero. Quando esses valores minúsculos, catetos do minúsculo triângulo imaginário, tendem a zero, o que ocorre na figura acima, podemos escrever que a tangente de θ é esse limite. E quando ambos, essas variações de x e y tendem a zero, e aqui eu sei que tende a zero, porque o Δx tende a zero, e o Δx acaba forçando o Δy tender a zero, eu posso escrever isso como uma taxa, uma fração, onde eu chamo dy dx. dy dx já está dizendo que o Δx tende a zero e o Δy vai a reboque. Tá? Então, é esse o significado dy dx. dy dx é a notação leibniziana da derivada. Tá? O Leibniz usava essa notação de taxa, muito boa, é a que venceu. O Newton usava outras notações, mas essa é que se prosperou, etc. E essa notação foi uma coisa terrível, porque ela fez com que a Europa continental tivesse, por causa da facilidade de usar ela, tivesse uma vantagem matemática com relação ao que hoje nós chamamos de Inglaterra, Reino Unido, espetacular. Então, se desenvolveu na França, na Suíça, na Alemanha. Essa notação leibniziana concorreu e venceu a notação do Newton, que hoje é utilizado ainda em algumas situações em cursos de física. Tá? Mas eles usam as duas notações, os físicos. Eu estou falando isso porque, nesse momento, eu estou dando aula para 2 turmas de física. Daí, esse limite será derivada da função f no ponto Q. Tá? Essa derivada, nós já sabemos que é o coeficiente angular, que é m de θ, que também pode ser escrito como tangente de θ. Essa regra geral de derivação, este limite, serve para demonstrar todas as formas da tabela de derivada que estudaremos a seguir. Note que o erro provocado por calcularmos o m de θ da tangente, tal como se fosse uma reta secante, é controlável, tal como no caso do controle de erro de nosso cubo, aquele exemplo lá que nós vimos lá no capítulo, se não me engano, 5, né? De a parte 1 de limites. Exemplo inicial de limites. Bastando para que tal fazermos P tender a Q ou fazermos Δx tender a zero, o quanto for necessário. Se o erro para o teu produto, para o teu cálculo, ele estiver criando óbitos, estiver próximo, você faz o Δx tender ainda mais a zero que resolve. Então, olha só, para o vídeo não ficar grande, nós vamos fazer um outro vídeo para a tabela de derivadas. Tá? Então, até daqui a pouco.